Senhor, povo de Deus, povo abençoado, povo eleito. Está começando mais uma programação, podcast, sua bênção. Esse canal que tem a missão de abençoar a sua vida com a poderosa palavra de Deus, com os testemunhos, com aquilo que o Senhor tem nos trazido em nosso coração para passar adiante a você, ouvinte, que faz parte já deste canal. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, vai lá, se inscreva, Fortaleça esse canal, A gente precisa que o canal seja fortalecido e compartilhe também para que esta mensagem possa chegar em pessoas, em vidas que estão precisando de ouvir essa simples palavra, mas uma palavra que de fato transforma a vida do ser humano. Então, você compartilhando, você está fazendo missão, você está levando essa mensagem para alguém. Talvez você não sabe do resultado, mas o certo é que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Antes, ela falar o que lhe apraz. Por isso, seja participante, some com este canal, nos ajude para estarmos aqui fazendo a obra de Deus. Na última nossa gravação, tivemos aqui, o Ademar, que trouxe um testemunho, fantástico daquilo que Deus fez na vida dele, da transformação onde Deus arrancou ele do crack, do mundo das drogas e trouxe para o reino de luz, e o qual hoje ele é o vice-pastor da Assembleia de Deus, Campo de Madureira, aqui na cidade de Goianésia, e assim sucessivamente, nossos irmãos. Deus, Ele sempre está trabalhando, sempre está em atividade. Como diz Jesus Cristo, meu Pai trabalha até agora e eu também. Então a obra de Deus, ela não para. Enquanto ainda não é chegado aquele grandioso dia do trocar da trombeta, ainda é tempo de fazer obra, ainda é tempo de buscar a face de Deus, ainda há tempo de consagrar a vida, ainda há tempo de se arrepender, ainda há tempo de mudar de vida, ainda há tempo de fazer aquilo que Deus colocou no coração nosso para fazermos a obra de Deus. E hoje, hoje nós vamos falar aqui um pouquinho de um assunto, acredito eu, que deveria estar em grande atividade na atualidade que nós estamos vivendo. Já visto que nós estamos vivendo cada dia mais distante das coisas que são de suma importância, que é buscar o reino de Deus. Nos ocupamos muito com as coisas dessa vida e tem tomado o tempo de muita gente, e isso tem trazido um prejuízo muito grande na vida espiritual de muita gente. Então, nós precisamos sempre estar de antena ligada para que não percamos a maior oportunidade que um ser humano pode ter na vida, que é a salvação de sua alma. Não adianta o homem nessa vida ter status, ter uma conquista elevadíssima, viver os mais altos níveis financeiros, ser conhecido, destacado, desfrutar do melhor que a terra lhe oferece, mas no final de toda a conquista, de todo o sucesso, de todo o êxito, de tudo aquilo que o homem pode ganhar nesta vida, e perder a sua alma, não vale a pena. A maior riqueza que o ser humano pode ter na sua vida é a salvação, é a eternidade, é aquilo que o dinheiro não compra, é aquilo que ninguém pode comprar, mas é de graça. Quando nós entendemos o que Jesus fez e decidimos se render e submeter à vontade dele, nós temos uma promessa de um dia estar comigo. Amém? Você que está chegando, muito bem-vindo. Paz do Senhor de novo. Deus abençoe sua vida.
Convide mais alguém lá que já vamos ler a palavra de Deus. E é um assunto pouco falado, tá bom? Então é de grande relevância ouvirmos aquilo que Deus tem para nos falar nesta oportunidade. Amém? O texto que vamos estar meditando está no Evangelho de nosso Senhor Jesus, que segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 24. Evangelho de nosso Senhor Jesus, que segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, do versículo 36 em diante, nós vamos estar lendo até o 44. Amém? Como eu falo, né? Não é por muito falar, será ouvido, mas é como se fala. Então não serei longânimo na mensagem. Fique comigo. E com esta palavra, Deus tem uma mensagem para a sua vida. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, a partir do versículo 36, está escrito: Mas daquele dia e hora nenhum homem sabe, não, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. É como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o souberam até que veio o dilúvio, e o levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será tomado e deixado o outro. Estando duas mulheres moendo no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Sabei, porque o dono da casa soubesse ao que vigília viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria sua casa ser arrombada. Por isso, estais-vos prontos também, porque a hora que não penseis, o Filho do Homem virá. Repetindo o 44, por isso estai-vos prontos também, porque a hora que não penseis, o Filho do Homem virá. Amém e amém. Queridos, sem sombra de dúvida, no entendimento que a gente tem da fé, do conhecimento adquirido ao longo da trajetória com Cristo, e a gente percebe que nós estamos vivendo os últimos dias. João, quando escreve, ele dizia que já era a última hora. Se João, nos seus dias, dizia que já era a última hora, então eu, Jean Carlos, pregador do Evangelho, posso dizer que já é os últimos segundos. Sem sombra de dúvida, vivemos o tempo do fim. A Bíblia fala, se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne sobreviveria naqueles dias. Percebemos que a velocidade do ano está tão ligeira. O ano mal começa, já está assim. E assim, a gente vai entendendo as profecias que vão se cumprindo cada dia mais, os acontecimentos. Veja bem, o capítulo 24 de Mateus é um grande sermão de Jesus Cristo. Há muitas coisas para a gente extrair. Como o tempo é curto e eu serei objetivo naquilo que eu quero vos trazer nessa noite, nós estamos aqui diante de uma reunião, primeiramente que os seus discípulos estavam com Cristo. Eles que já haviam tido um tempo com Jesus e que Jesus já estava próximo de findar o seu tempo no ministério terreno aqui na terra, já estava nas últimas horas. Os discípulos de Jesus, empolgados, tomados de um grande empolgamento, eles começam a projetarem estruturas de templos para povoar pessoas. E eles, naquela alegria, naquele empolgamento,
Eles chegam até Jesus e apresenta os edifícios, os projetos de construções para Jesus. E Jesus vai abrir com eles um leque. Jesus vai mostrar para eles algo que eles ainda não tinham compreendido. Então eles, com aquela alegria, com aquele empolgamento, quando eles apresentam um projeto para Jesus, Jesus vai dizer: não vede tudo isso em verdade, porque em verdade, com verdade, eu vos digo que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus, naquele momento, Jesus traz uma notícia que deixaram eles pasmados, preocupados, tensos, naquela linguagem de Jesus. Eles esperavam um elogio de Jesus, eles esperavam, obviamente, um parabéns de Jesus para eles, mas Jesus vai revelar para eles que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Obviamente, é que Jesus está mostrando para eles que essa existência material um dia vai ser destruída. Afinal de contas, o próprio Cristo dizia: derrubarei este templo e levantarei outro templo em 3 dias. Ele já havia falado, porém os discípulos não haviam entendido esta essência e aquilo que Jesus queria trazer. Afinal de contas, o processo ia mudar, porque, na verdade, o templo que os homens fizeram, aonde a Shekinah de Deus descia, aonde o mover de Deus descia, aonde eles reuniam para adorar a Deus, aonde eles marcavam as reuniões e ouviam a lei de Deus. Deus estava em Jesus Cristo mostrando para eles que tudo mudaria, que aquele templo seria derrubado e um novo templo seria construído. Porém, o que Jesus estava dizendo para os discípulos é que há um dia marcado por Deus da destruição das coisas desta vida, das construções desta vida. Só que aquilo trouxe um incômodo muito grande no coração deles. E eles começaram a indagar Jesus e perguntando quando seria. Que sinal poderia Jesus dar para eles? E Jesus, num longo discurso, vai mostrar para eles todos os acontecimentos que haveriam de vir: destruição, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. E uma cortina de tamanha revelação, futuro, Jesus traz para os discípulos, mostrando para eles o tempo do fim, porque na verdade o dia e a hora, nem os anjos, nem o Filho, unicamente o Pai. E aqui, meus irmãos, nesses versículos que nós lemos do 36 ao 44, nós vemos Jesus trazer detalhes futurísticos para que os discípulos compreendessem, entendessem o dia que Jesus viria buscar os seus e a destruição aconteceria. E uma das coisas preocupantes que tenho no meu coração é uma das coisas que Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Querido, eu paro um pouquinho aqui. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo um tempo de falta de amor entre nós, falta de empatia. Nós preocupamos muito conosco, preocupamos muito com a gente, lutamos muito pela gente, pela família, pelos nossos filhos, pela esposa, que devemos sim de fato lutarmos. Mas o amor de Cristo é derramado sobre nós, ele não é limitado, ele abrange muito mais do que isso, muito mais do que os nossos filhos, nossa esposa. O amor
ele precisa ser universal. O amor pelo ser humano. Nós estamos vivendo esses dias. A iniquidade cada dia mais está diante dos nossos olhos. A imoralidade, a falta de respeito, a injustiça predominando diante dos nossos olhos. E cada dia a gente vê as pessoas perder o temor de Deus, o respeito, a reverência. Cada dia fica mais difícil. Escândalos, mentiras, enganos. Hoje está difícil de confiar no ser humano. O mal tem ganhado o coração de muita gente. A iniquidade cada dia mais está se multiplicando entre nós. Só que Jesus disse, mas aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Jesus não vai vir buscar um povo perfeito, porque Jesus não vai encontrar um povo perfeito. Jesus vai vir buscar um povo que se esforçou, um povo que não desistiu, um povo que viu tudo isso acontecendo diante dos seus olhos, mas um povo que nunca desistiu da salvação, um povo que nunca desistiu de Cristo, um povo que suportou na paciência de nosso Senhor Jesus, como os nossos irmãos do passado, como os discípulos, como João vai detalhar no livro do Apocalipse. Eu, João, prisioneiro do Senhor, na paciência de nosso Senhor Jesus Cristo, estava na ilha de Pátmos. O sofrimento pela perseguição por causa da palavra de Deus, por causa da justiça, mas mesmo assim eles mantiveram firme, constantemente sua fé, sua devoção no Cristo ressurreto. Eles não tinham amor pela sua própria vida, eles não tinham ela por preciosa, mas antes se entregavam à morte por amor a Cristo, porque criam na salvação, porque acreditavam. A morte para os nossos irmãos era bem-vinda, era desejada, a ponto que André, o historiador, vai dizer que quando André chegou no seu momento de ser crucificado, ele olha para aquele madeiro e diz, cruz bem-vinda, há tanto tempo que te espero, cruz em que um dia o meu mestre se pendeu. Bem-vindo. Era orgulho, era honra para eles morrer por amor a Cristo, porque eles tinham uma crença muito grande na salvação. Sabe qual era a melhor mensagem para a igreja do passado? A mensagem que mais consolava, a mensagem que mais era gostosa de se ouvir, a mensagem que arrancava choro, a mensagem que produzia mudança, a mensagem que produzia arrependimento, era falar da vinda de Cristo. Porque muita gente ia morrendo, e os irmãos preocupados, porque a família cada dia mais se distanciava, porque muitos partiam. Paulo, ele vai escrever dizendo, consolai-vos com esta palavra, porque o mesmo descerá do céu. E nós que ficarmos vivos seremos arrebatados e subiremos. Alegrai-vos com esta palavra. Era a mensagem de consolo para aqueles dias. Era a mensagem mais gostosa para a igreja. Era a mensagem do glória a Deus e aleluia. Era a mensagem das línguas estranhas. Era a mensagem que contagiava, que avivava os irmãos. Mas os nossos dias, nossa geração, essa não é a melhor mensagem. Infelizmente, chegamos ao tempo em que a mensagem da vinda de Cristo não é muito bem-vinda, não é muito bem falada, não é prazerosa de se ouvir. Porque muitos estão projetando, eu ainda quero casar, eu ainda quero comprar aquela casa, eu ainda quero ter aquele carro, eu ainda quero aquela porta, eu ainda quero isso e aquilo, e sucessivamente a nossa geração pensa assim. A nossa geração teme a morte, a nossa geração tem pavor à morte, a nossa geração entende que a morte parece ser o fim. Infelizmente, muitos de nós nos perdemos na fé,
Porque a fé que uma vez foi dada por Cristo Jesus sobre nós é uma fé que supera todos os desafios da vida. É uma fé que remove montanha. É uma fé que produz vida. É uma fé que produz esperança. Porque a nossa esperança está em Cristo. Pedro vai dizer que nós somos peregrinos aqui na terra. Somos forasteiros. Tiago vai dizer que a nossa vida é como neblina. Uma hora ela aparece, outra hora desvanece. A morte para o crente nunca foi um fim. Paulo, entendendo, compreendendo isso, ele vai falar para os irmãos que a morte é lucro. Se a gente falar na nossa atualidade que a morte para nós é lucro, a gente é tido como louco, como alguém desprovido de conhecimento. A morte é lucro, e ela sempre vai ser lucro para quem é crente, para quem é temente a Deus, para quem serve a Jesus. A morte sempre vai ser lucro, porque que você morrer em Cristo Jesus, pode ter certeza que você vai ressuscitar como Ele ressuscitou. Você está salvo, porque Paulo vai dizer, olha, a morte é lucro. Mas como? O povo, quem sabe, questiona Paulo, mas explica para nós, Paulo, por que a morte é lucro? Paulo vai dizer, olha, se eu morrer, eu vou estar junto de Cristo. Então os irmãos entenderam, porque quem não queria estar perto de Cristo? Por que os discípulos ficaram baqueados quando Jesus disse que ia embora? Por que o povo ficou com os olhos fitados em Jesus quando Jesus ia subindo no Monte das Oliveiras? E os anjos teve que dizer para o povo, ei, vocês estão olhando para cima. Vocês precisam entender, esse Jesus vai voltar. Entendam, a vida de vocês continua. Vocês precisam continuar a vida de vocês aqui. Quem não queria estar perto de Jesus? A ideia de Jesus ir embora foi tão difícil que Jesus teve que preparar um discurso para eles. Jesus teve que revelar coisas profundas. Lembra de João 14? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois eu vou vos preparar-vos lugar. Se eu for, voltarei outra vez para vós, para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você já se perguntou a ideia de que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava preparando eles para que eles continuassem firmes, vivos, crentes, cientes, cheios de fé. Quando Jesus fala, credes em Deus, credes também em mim, é que Jesus estava dizendo, olha, vocês nunca viram Deus, certo? E vocês creem em Deus, certo? E vocês não vê Deus, mas vocês creem, vocês acreditam, certo? Então, da mesma maneira que vocês acreditam em Deus e creem em Deus, então vocês não vão me ver mais. Então, como vocês não vão me ver mais, na mesma medida que vocês acreditam em Deus, acreditem, vocês não vão me ver mais. Mas com a fé que vocês acreditam em Deus, acreditem. Captou a ideia aí? Porque para os discípulos era difícil. Ele disse, eu não vos deixar órfão. Se eu for, eu rogarei ao Pai, e o Pai enviará o outro Consolador. Eu não vos deixarei órfão. Ficar distante de Jesus para eles era difícil. Então eles entendiam que a morte levaria eles para estar junto de Cristo. A nossa geração não entende isso. Nossa geração entende que a morte é o fim. A morte é a passagem para a nossa casa. O fim desta batalha, desta guerra na terra. A luta entre o bem e o mal, da carne e o espírito, porque lá estaremos em espírito e a carne voltará para o Espírito de Deus. Eu quero que você entenda, meu irmão, eu quero que você entenda que nós precisamos voltar à essência do amor, da crença na vinda de Cristo. Ah, pregador Jean, eu estou cansado de ouvir que Jesus está vindo.
desde o tempo da minha avó, Jesus está vindo. Ei! Naquele tempo falava-se muito na vida de Jesus Cristo, sabe por quê? Porque eles estavam cientes de que Jesus voltaria. O dia ninguém sabe, mas o tempo Jesus nos deu. Jesus nos informou do tempo, mas nós estamos perdidos até no tempo. Jesus falou todos o que ia acontecer. É como nos dias de Noé. Entenda porque Jesus volta a dizer nos dias de Noé. Como assim nos dias de Noé? Lembra que, deixa eu dizer uma coisa, a lembrança no passado é uma conexão no futuro, tá? Não vivemos de passado, mas o passado é uma corrente para o futuro. Quando Jesus se refere aos dias de Noé, é que eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento. A vida deles era festa, curtir, os finais de semana, as baladas, as curtições, como se não houvesse a morte, como que se não houvesse punição, como que se não houvesse um acerto de conta. As pessoas viviam tranquilamente, fazendo o que davam na teia, o que queriam. Cada um andava no seu próprio caminho, até que veio o grande dilúvio. Quando aconteceu, eles nem perceberam. Eles nem perceberam. E de repente veio a destruição. Ah, como nos dias de Sodoma e Gomorra também. Porque nos dias de Sodoma e Gomorra viviam o bel prazer da vida. Faziam o que davam na teia. Faziam o que queria. Mas de repente... Interessante, de repente, né? De repente veio do céu. De repente... Porque as coisas de Deus são rápidas e precisas e seguras. Eles comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento. E todo mundo tranquilo, sem pensamento nenhum de justiça, de julgamento. Mas o fogo desceu. Estando dois no campo, um será levado, o outro será deixado. O que quer dizer? A metade vai subir, pregador? Não, responsabilidade individual. Cada um de nós é responsável pela nossa salvação. Eu não sou responsável pela salvação dos meus filhos. Eu não sou responsável pela salvação da minha esposa. Eu sou responsável pela minha salvação. Eu posso ajudar. Eu posso somar. Mas a responsabilidade de salvação não é minha. É de cada um. É individual. Por isso, estarão dois no campo, um será levado. Estando dois numa cama, um será levado, será deixado. Duas moendo, um será levado e a outra será deixada. Porque a responsabilidade da salvação é individual. É por isso que no grande dia, no juízo final, não tem como se desculpar. Porque cada um de nós dará conta de nossas obras. E como a minha obra é má diante dos olhos de Deus, eu preciso me esconder em Cristo, refugiar em Cristo, porque somente o sangue dele me justifica diante de Deus. É por isso que não tem ninguém bom. Bom é Deus. O próprio Cristo diz isso. O que nos faz entrar no céu é o sangue de Cristo Jesus. Porque com o sangue somos lavados e justificados. Nossa geração está vivendo parecido como nos dias de Noé, parecido como nos dias de Sodoma e Gomorra, todo mundo tranquilo, casando e festejando e daqui, e Jesus vai voltar. Nem esse assunto se fala mais. Nem esse assunto se fala, porque as pessoas estão vivendo como se Jesus não fosse voltar, como se não houvesse arrebatamento. Como se um dia aquele que veio aqui na terra e garantiu a sua palavra, ele afirmou que ia voltar, e ele disse: passe os céus, passe a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quem falou que ia voltar não é mentiroso. Quem falou que ia voltar nunca enganou ninguém. Quem falou que ia voltar é aquele verdadeiro, é aquele de justiça, é Cristo Jesus, o verdadeiro, que nunca enganou ninguém, que nunca iludiu ninguém, que nunca foi
hipócrita que pisou sobre essa terra sem pecado, aquele que venceu a morte, aquele de fato que agradou o coração do Pai, aquele que sentou à destra da majestade e está lá velando por mim, velando por você, velando por nós. Ele disse que vai voltar, e se Jesus Cristo falou que vai voltar, então eu, Jean Carlos, acredito que ele vai voltar, e eu preciso, nós todos precisamos vivermos como se ele fosse voltar hoje. Como assim, Jean? Jesus voltar hoje? Sim. Mas por que, Jean? Porque o amanhã não existe. Nunca existiu um amanhã. E nunca vai existir para mim, para você. Nunca vai existir o amanhã para nós, seres humanos. Me explica esse negócio aí, Jean, que eu não entendi. Quando chegar o amanhã, é hoje. Então não tem um amanhã para mim. Tem o hoje, o agora. A preparação nossa tem que ser agora. Não tem como preparar amanhã, porque não vai existir o amanhã. O amanhã pertence a quem? A Deus. Aí sim. Porque ele não está limitado ao tempo. Deus não se limita a tempo. Ele é o dono do tempo. Mas eu e você somos limitados. Sabei, porém, que se o dono da casa soubesse que vigília, o ladrão viria, ele ficaria vigiando. Olha como Jesus é categórico. Ele está dizendo, olha, se um ladrão soubesse a hora que o ladrão vai chegar, ele ficaria atrás da porta e pegava o ladrão. Mas o ladrão não avisa que hora. Mas o tempo ele avisou. É esse tempo. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Por isso estáis-vos prontos também, porque a hora que o Filho do Homem vier, as pessoas não vão estar pensando. Repetindo. Por isso estáis-vos prontos também, porque a hora que não penseis, o Filho do Homem virá. A geração do passado pensava que ele viria. E a minha geração não está pensando que ele viria. Esta é a palavra de reflexão para nós hoje. Ele vem. Ele vem nesse tempo. Não deixe para preparar amanhã. Não tarde mais. Aproveita agora. Aproveita o hoje de Deus na sua vida, irmã. Aproveita o hoje de Deus na tua vida, irmão. Aproveita o hoje que Deus está nos dando. Ou amanhã não existe. As pessoas não estão pensando na vida de Cristo. E Jesus disse, olha, eu vou vir. O Senhor vai vir quando, Jesus? Quando as pessoas estiverem pensando que eu não vou vir. É que eu vou. Estais. Precisamos estar prontos. Pode ser. Jesus não tem como mais. Depois que ele vier, acabou. Eu me lembro agora, para a gente finalizar, no início da minha fé, eu tive um sonho. Neste sonho, o sol estava muito quente. Eu gostava de beber, eu era cachaceiro, eu era dependente, eu era viciado, eu era um alcoólatra. Eu gostava da cerveja. Eu era dominado por ela. E eu me lembro, no sonho, eu estava andando à tarde. De repente eu encontrei alguns companheiros. E ele disse, ô Jean, toma um gole dessa cerveja, olha como tá gelado. E eu olhava no copo, irmão, olhava assim, chega, estava branco, tão gelado. Me deu água na boca.
Eu falei, não, mas eu não posso agora beber mais. Eu agora sou crente. Aí ele falou, não, moço, Jesus perdoa. Pode tomar, Jesus perdoa. Jesus não perdoa? Eu dizia, sim, Jesus perdoa. Então, toma, depois você pede perdão. E eu peguei e tomei aquela cerveja no sonho e desceu geladinho. E saí. No Deus sair, descendo, escureceu tudo de uma vez. O céu se abalava e as estrelas caíram do céu. E eu me lembro que os céus passou um relâmpago muito grande para se abrir. Quando aquilo aconteceu, eu coloquei a mão na minha cabeça e disse, meu Deus, Jesus está vindo e eu não pedi perdão. Agora não dá tempo mais. Era um sonho de despertamento. Você que está deixando para mais para frente mudar de vida, consertar o seu altar, reparar ele, deixar o adultério, deixar a mentira, deixar o engano, deixar de ser falso, deixar de ser mentiroso, deixar de ser honesto, desonesto. Sei que eu deixando para mudar amanhã. Não tem hoje, tem agora. Eu sei que essa mensagem está chegando em pessoas que estão esforçando, que estão lutando para ser crente. E sei que tem outras pessoas que estão com o altar derrubado, vida desconcertada, vida bagunçada. Mas eu, como profeta de Deus, como servo dispenseiro da dispensa do eterno Deus, digo para você, hoje ainda dá tempo. Ainda dá tempo de reparar o altar. Ainda dá tempo de lavar as vestes do sangue de Cristo. Ainda dá tempo de ser perdoado. Ainda dá tempo de ser curado, restituído, restaurado. Ainda dá tempo de você voltar, ser aquele crente, ser aquele servo, ser aquela serva. Ainda dá tempo de você produzir para o reino. Ainda dá tempo de você fazer algo para Jesus Cristo. Ainda dá tempo de você consertar a sua vida. Ainda dá tempo de você ser renovado. Ainda dá tempo. Deus nos deu hoje o agora para a gente fazer isso, para a gente mudar de vida. Em nome de Jesus Cristo, vivemos os dias da vinda de Cristo e estamos pensando que Ele não vem, mas Ele vai vir, porque Ele é fiel. É aquele que começou a boa obra. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te guarde. Em nome de Jesus, viva a oportunidade de Deus para a sua vida. Ele vem. Não se encante a ponto de perder a visão do céu. Viva bem na terra, coma bem, sacia bem. Se você está tendo sucesso na vida, glória a Deus. Se você está conquistando, glória a Deus. Se você está conseguindo mudar cada dia mais o seu nível material, amém, glória a Deus. Porém, não se esqueça, isso é perecível, não permanecerá. Ajunte tesouro no céu. Não é pecado ter conquista, mas colocar a conquista no coração e esquecer que um dia você vai sair dessa terra, isso é grave. Amém? Deus abençoe. Orarei pela sua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, alcança, Senhor Deus, estas vidas que estão do outro lado. Aqueles que não conseguem voltar, mas que estão ouvindo a palavra. Tua palavra gera força e gera fé. Tu mesmo é que afirma dentro da sua palavra. Que de sorte a fé vem por ouvir, e ouvir da sua palavra. Foi falada a sua palavra. Que nós precisamos estar despertados, porque o hoje o Senhor nos deu. O amanhã pertence ao Senhor. Deus, eu oro para que haja um renovo, para que haja um despertamento, para que haja, Senhor Deus, o teu mover através do Espírito Santo, que trabalha até agora, continue trabalhando
e haja, Senhor Deus, uma renovação e libertação e salvação em nome de Jesus e perdão de pecado. Eu oro em nome de Jesus. Deus abençoe, um abraço, ore por este canal, podcast